Iboroboia, Iboroboia Bocheche, Aboroa Boia Bocheche, Oboato, Shirori Mofum, Baba Urumila Beoi Fauá. Que o nosso Pai Urumilá abençoe as vossas preces. Que o nosso Pai Urumilá dê atenção às vossas preces. Que o nosso Pai Urumilá benza execute. Abençoe a cada um de vocês aí com vida larga, saúde, paz, prosperidade, muito axé que Fauá. E faz sempre venha, esteja no caminho de cada um de vocês. Essa mojuba, que é uma reverência, né, que todos os babalaôs fazem, as grandes energias, que começam sempre, a gente sempre coloca ela para começar os nossos vídeos, ela tem a voz de Rafael Zamora Dias. Oru Omoodo, né, um grande sacerdote dentro da cultura de Fá, filho do Ogundaquetê, chamado por Ifá de Ifá-Biri, filho de nosso pai Xangô, com nosso mãe Oxum, chamado o papai Xangô de Obacuri. Senhor esse que deixou suas terras, deixou seu país, deixou suas raízes, passou por tudo, como diz um determinado caminho do Ifá, que ele diz que as raízes de Ifá são muito amargas, porém, quando os seus frutos saírem, com toda certeza e seguridade, serão doces. E esse camarada ao qual nós vamos estar chamando agora, esse senhor sacerdote que nós estaremos chamando agora, esse senhor, ele dizia que quando ele estava longe dele, ele se sentia apelado. Ele precisava estar na cerimônia junto com esse senhor chamado Marcos Vinícius, também Oru Omoodo, o nosso Obá do Brasil. Já Rafael em vida já o intitulava como grande sacerdote da casa dele e sacerdote de referência para todos nós, e é por isso que não precisamos buscar um Obá, buscar um sacerdote que dirija e presida as cerimônias, porque o nosso patrono de Fá no Brasil já nos deixou um. Ele representa o Odu de Fá chamado Osakuleá, que é a biblioteca. Então, ele sempre fala muito pausado, filho de nosso pai Oxalá, trazendo sua grande sabedoria. Quando a gente sempre brinca que o tio Marquinhos está vindo e a biblioteca está sendo aberta, para que vocês se sintam muito bem vestidos com os conselhos que o Senhor vai deixar desse sacerdote ao qual ele consagrou e que deixou todo esse cerimonial para cada um de nós aqui no país, que não tem fim. É uma coisa infinita. Enquanto toda a sua prole estiver por aí, com toda certeza e seguridade, estará um sacerdote de Fá, seguindo com esse cerimonial do Brasil, e nós brasileiros e todos aqui residentes jamais iremos ficar sem os conselhos de Fá. Vou mandar o convite para o nosso tio Marquinhos, Marcos Vinícius, Osakuleá e Fala Iê, e a biblioteca de Fá, com todo o amor e carinho para cada um de vocês. Boa noite, Xixi. Beijo no coração de cada um, paz, saúde, vida e muita fé. Vamos lá, só se eu aceitar aí, tio Marquinhos. Uruguai do Xixi. É igual o teatro, cinema, desliguem os celulares, desliguem tudo, deixa o camarada falar, que vem riqueza aí. Uruguai. Tá ajustando aí? Tio Marquinhos, aí, acho que deu uma caída, vamos estar reenviando o convite para ele, deu uma saída, o sinal ali já estava meio roto, né, como diz. Vamos estar reenviando o convite para esse camarada, Marcos Vinícius, para que ele possa adentrar nessa live maravilhosa e enriquecê-los com todo o seu vasto conhecimento. Com toda certeza e seguridade, esse camarada que trouxe o Ifá, que despertou o Ifá no Brasil, se sentia nu, sem esse camarada, imagino que não sente cada um de nós aqui, que não vamos sentir cada um de nós.
Então, Boroboia, que ele possa preencher com os conselhos de Fá cada um, para que vocês se sintam completamente revestidos com os conselhos que Fá vai adentrar a vida, coração e alma de cada um de vocês. Tio Marquinhos, já enviando o convite, só aceitar por aí. Se isso tiver ruim para aceitar, manda o convite daí para cá, que eu também faço como fez o Daniel. Tá ajustando aí. Boroboia, meu velho. Sua bênção aí. Bom, e seja feito. Boroboia, É tudo do Senhor. boa noite. Eu queria, em primeiro lugar, parabenizar você por esse trabalho que você está fazendo com os babalaus, que, na verdade, esse trabalho não é para nós, é um trabalho que é para a sociedade, né? Uma forma que a gente tem de colaborar com o nosso trabalho religioso e mostrar às pessoas, né, como é que é esse trabalho, como funciona, enfim. As pessoas nos veem pouco, né? Vê mais, se fala sobre os babalaús, os babalaus, mas quem tem mais contato com a gente são nossos afilhados, nós, quando nos encontramos, fazer cerimônia, mas, na verdade, o que a gente está fazendo é um grande trabalho para a sociedade, para não só daqui do Brasil, como uma colaboração para o mundo inteiro. Desculpe, eu estou um pouco rouco, mas esse é o trabalho nosso. Então, parabéns. Primeiro, parabenizar você por esse trabalho e parabenizar também aos babalaus todos que trabalharam nessa cerimônia de letra do ano, colaboraram braçalmente, né, culturalmente, e mostraram, cada um deu a sua parcela, né, de contribuição nos conselhos para esse ano, né? E IFA nos reservou esses conselhos para que a gente possa evitar ao máximo, como eu falei lá no início da cerimônia, problemas sempre haverão, né? As adversidades estão aí. A gente não vai conseguir se livrar de todos os problemas. Se fosse assim, a vida seria uma tranquilidade para todos, mas, na verdade, as adversidades estão aí e, de fato, aí para orientar a gente, para a gente poder desviar o máximo desses problemas que podem acontecer, para que a gente siga um melhor caminho, uma trilha que seja melhor para nós, para nossa família, para nossa religião, enfim, para todos nós. Bom, Ifá disse que esse ano vamos estar vivendo o Odu Ireteança. É um Odu que não é um Odu que sai muitas vezes, é um Odu que sai em determinadas situações onde a gente precisa refletir, né, sobre as coisas boas e as coisas ruins que podem acontecer. Assim como todos os outros Odus, mas ele vem falando muito sobre o fato de as coisas não acontecerem da forma que a gente espera. E isso pode gerar uma decepção, né? Só que, como eu faço sempre, eu gosto de analisar primeiro a profecia de Fá, que é o que a gente
sempre deve fazer antes de analisar um Odu. A profecia de Fá vem falando Ire Lonaire, já todos os babalós falaram isso está escrito lá no na nossa publicação. Ire Lonaire Leseori. Então, Ifá, ele está querendo dizer para a gente, não só um bom caminho, não só um bom caminho, seguir pelo bom caminho, mas se a gente for analisar um pouquinho mais profundo, ire lonaire, para que você siga por um bom caminho, você tem que saber qual é o bom caminho. Porque senão você vai errar. Você pode deixar levar por suas vontades, seus desejos e sabotar seu conhecimento sobre o que você estudou e sobre o que você viveu. Então, isso está ligado diretamente a um segmento de Irês Eu Soube, que tem a ver exatamente com adquirir conhecimento, que nós chamamos de Irearicu, em princípio. Irearicu, como eu já falei algumas vezes, Irearicu quer dizer um bem de saúde, um bem de não ver a morte, mas para que você tenha saúde, que não se veja a morte, nós precisamos aprender como se faz isso. A gente nasce com Ire Ariku, ou seja, nós precisamos alimentar nosso Ori de informações desde a idade de recém-nascido, né, até a sua idade aí que vai variar de 25, 30 anos, depende muito do lugar e da pessoa. A minha voz está bem aí, não sei, está chegando bem aí? Tá ótimo, tá ótimo. Tá muito legal. Bem. Então, então Ifá vem falando para a gente, antes que a gente dê o próximo passo na profecia, ele já vem falando de uma retroalimentação de conhecimento, né? De adquirir conhecimento para se conseguir determinada coisa, para se conseguir viver bem, para se conseguir viver com saúde, para se ter prosperidade, para evitar a morte, enfim. Então, no segmento da profecia, vem dizendo, irei lonaire, bem seguir pelo bom caminho. Esse seguir pelo bom caminho, você tem que saber qual é o caminho que é o bom. Se você não sabe distinguir qual é o bom e qual é o ruim, você vai errar. Então, você precisa adquirir conhecimento. Lesseuri, que é nada mais, nada menos do que aquele orixá que traz a harmonia para essa situação. Ou seja, quando você adquire conhecimento, você está retroalimentando o ori, que não se alimenta somente com os sacrifícios, né? Se alimenta também com o estudo, seja ele na escola, no curso, na faculdade. Ele se alimenta de conhecimentos que nós adquirimos no decorrer da vida, por experiências da vida, né? E também através de cerimônias, através de determinadas cerimônias. Então, isso é uma coisa que a gente tem que ter observado e vem falando bem certinho, bem direitinho como deve ser isso. Precisa haver uma retroalimentação de Ori, seja com cerimônias, seja com conhecimento, para que esse ano as coisas possam fluir. Ori é aquele que percebe. Isso é a tradução de Ori. Ori, aquele que percebe. Então, Ori,
Ele percebe as coisas de acordo com o que você alimenta ele. Se você tem alimentado ele com informações que você saiba, isso aqui está certo, isso aqui está errado, esse caminho é bom e esse caminho é ruim, então ele vai perceber quando o caminho é bom e quando o caminho é ruim. E você vai, obviamente, né, escolher o caminho bom. O que é o caminho bom? Isso é uma coisa que eu venho acompanhando nas outras exposições dos babalaus, e muitas pessoas, em alguns comentários, faziam essa pergunta: qual é o caminho bom? Então, o caminho bom é o caminho onde se respeita as leis, onde se respeita as pessoas, é o caminho onde se busca a saúde, né? Onde se busca ter uma vida saudável, onde se busca trabalhar e com a força do trabalho você conseguir as coisas para você e sua família. O caminho bom, na verdade, é tudo aquilo que diz que você vai adquirir as coisas boas que você precisa, né? E nós temos capacidade para perceber isso através de Ori, através do Ori alimentado com esse conhecimento. Então, por isso, Ifá deixou bem claro o Ori aí, apesar de que nos outros anos pode ter vindo através de algum outro orixá, mas é engraçado que esse ano ele veio falando sobre Ori. Então, ele veio dizendo que, além de nós retroalimentarmos Ori com conhecimento, com estudo, com aprendizagem dos pais, no caso de menores de idade, além disso, e além dos sacrifícios, das cerimônias pertinentes a Ori, a gente saber distinguir Ori para para se exemplificar aqui, não, conceituar, vamos conceituar a coisa para poder ficar mais clara para as pessoas que não entendem. Ori, ele se divide em três partes. Alasil Ayeda, que é a parte de Ori, que é de que acumula conhecimento, de estudos, conhecimentos da vida, pelo simples fato da experiência de viver, errando, acertando, enfim, o que a gente aprende na vida, no dia a dia. Isso se chama Ori Alasil Ayeda. Existe uma outra parte de Ori, que se chama Ori Nu, que muitos falam Ori interno, que vive 4 dedos acima do umbigo. Esse é o Ori responsável pelas vontades e desejos. Esse é muitas vezes o Ori que sabota o nosso conhecimento, porque nos deixamos levar por vontades e desejos. E muitas vezes somos imprudentes e erramos, passando por cima de um conhecimento que temos, passando por cima do que aprendemos com nossos pais, com nossos padrinhos, com os nossos mais velhos, e mesmo assim a gente erra, porque são vontades e desejos. Aí entra também, em Oriru, o livre-arbítrio, porque eu observei muito o falatório de Ogundaroso, onde ele falou que, de verdade, o livre-arbítrio deveria ser uma escolha boa. Mas só que nós somos ser humano, né? E nem sempre fazemos escolhas boas. Às vezes fazemos escolhas erradas, sabendo que estamos fazendo escolhas erradas.
É aí onde vem a sabotagem de Ori no a Ori Arasueda, e vem o erro em seguida. Uma outra parte de Ori se chama Impori, que esse está ligado ao destino, a cabeça do destino. Esse está ligado diretamente ao que Orumilá determinou, ou melhor dizendo, que Olodumare determinou, Orumilá manda a mensagem e Ifá fala para a gente. Essa é a sequência, né, correta. Então, o destino, por onde o Ori vai caminhar aqui na Terra, isso é determinado por Orumilá, por Olodumare, Orumilá trazendo a mensagem. Então a gente fica sabendo, através do oráculo de Fá, que caminho tomar na Terra. Porque quando a gente nasce, a gente não sabe para onde vai. Você vai para a direita, você vai para a esquerda. Você fica sentado, se levanta. E a gente consegue saber essas informações através de Fá. Nessa composição, nessas três partes, né, você pode verificar que pode haver a interferência de Ori tanto no conhecimento da pessoa, quanto no destino da pessoa. Então, para que isso não ocorra, o que devemos fazer? Alinhar e equilibrar o Ori. Então, o Ori tem que estar alinhado, equilibrado, harmônico, ou seja, essas três partes em harmonia. Quando existe uma desarmonia, então os problemas vêm, é o famoso problema que vem através da cabeça, que é o Osubo Cafetileri. Não é o caso, mas aqui seria, pela profecia, seria exatamente o problema onde a gente pode cair, né? O Namburuku e Torini Capisteiri, seria isso. Né? Isso, exatamente. Aí estaria todo o lado negativo dessa profecia, né? Pegar um caminho errado pela cabeça que não acompanhou, pelo Ori que não acompanhou aquele, não estava alinhado, não estava equilibrado e seguiu por um caminho tortuoso. Para a gente alinhar o Ori, daí sim, as cerimônias, primeiro, né, para que a gente possa contar com ajuda espiritual. Ajuda espiritual de quem? De Obatalá, que é aquele que fabricou o Ori de cada um que está aqui. Todo mundo tem Ori, é um orixá que vive dentro da caixa craniana, né? Então o Obatalá foi quem criou, quem modelou esse Ori. Então nada mais lógico do que pedir ao Obatalá para que dê uma remodelada ou influenciar esse Ori, como ele pode influenciar o Ori de todas as pessoas, então para que ele possa fazer isso. Essa foi a cerimônia que foi marcada na consulta IFA que fizemos para o ano, para que exatamente a gente não erre as coisas por falta de informação, ou por vontades e desejos, ou por não seguir por nosso destino. Se a gente for entrar, daí pegando essa profecia, entrando dentro da Iradense, se você for observar, em praticamente quase todos os pataquins, ou muitos pataquins, a maioria deles, fala sobre o encaminhamento da pessoa diante da problemática, né? Diante da situação que estava ali, não necessariamente uma problemática, mas diante da situação que estava ali. A pessoa não teve um comportamento devido, errou no comportamento, e por isso falhou, e por isso vieram os problemas. Por isso a importância grande de Ori nesse Odu, né? A importância grande dele para que se evite os erros que estão escritos nesse Odu Ilha. Como disse muito bem
Daniel Gundadio, esse não é um odus de infelicidade total. Essa é uma forma de se interpretar de criança. Se fala de infelicidade ou felicidade curta. Desculpa. Infelicidade ou felicidade curta. Então, isso foi proporcionado pela própria Ori, por não estar alinhado, por não estar seguindo pelo caminho correto. Porque, se a gente for observar, o rei morreu, quem assume é o príncipe. Apareceu aqui uma tarde. Se, Deu uma... meu alarme que ligou aqui. O rei morreu, assume o príncipe. Perfeito. É o filho do rei. O filho do rei assume. Só que se o filho do rei não tem cabeça boa, ele não assume. E foi o que aconteceu em Cretença. Então, nem sempre que vai assumir o reinado vai ser o filho do rei, vai ser o príncipe. Ele só vai assumir se ele tiver cabeça para isso. Se ele suportar a grandiosidade que é de ser o rei. E ali ficou provado na história, no Bataqui, no Essaifá, que o príncipe não tinha capacidade para isso, porque ele se preocupou com outras coisas, primeiro, ao invés de se preparar para assumir a sua posição como ali agora, como rei, já que o pai dele havia falecido. Então ele preferiu preparar as festas, preparar tudo, preparar as bebidas, beber e tudo, enfim, antes mesmo que ele pudesse assumir o trono. Então isso fez com que ele não pudesse assumir devido a um acidente que ocorreu. Ele em cima de uma árvore caiu, quebrou pernas, ficou acamado e com isso não assumiu o trono. Essa história leva a gente a pensar em várias coisas, né? Coisas que a gente tem de projeto, né? Que a gente projeta para esse ano de 2023, de que a gente tem que se empenhar naquilo que a gente quer. A gente tem que ser responsável na medida que aquilo que a gente deseja, aquele projeto esteja, que aquilo comece a se realizar, que a gente tenha responsabilidade, que a gente tenha empenho, que a gente tenha inteligência para poder adquirir essa posição. Então, isso serve para várias situações que a gente pode viver, como de trabalho, né? Para as pessoas, falar, esse ano não vamos ter problemas de trabalho? Eu acredito que não. Acredito que não. Acredito que vão aparecer coisas relacionadas ao trabalho, sim. Só que a expectativa das pessoas está sendo maior do que o próprio projeto que ela fez, né? E esse deslumbre, essa descontrole, né, da pessoa ao perceber que conseguiu aquilo ali, pode levar ela a cometer o erro e até mesmo perder aquele trabalho ou a oportunidade que abriu para ele em uma determinada situação. Então, isso é uma coisa muito importante nesse ano. Então, eu falo assim, olha, nós temos que seguir o caminho certo para conseguir as coisas. Fica muito vago.
O caminho certo é, se você quer trabalhar, empenhe para trabalhar. Se você se você vamos colocar duas profissões que são bem diferentes. Se você é motorista, né, profissional, motorista profissional, se você quer ser médico, se você quer ganhar igual médico, ou ter um projeto, você tem que se preparar para isso. Você não pode querer que na posição que você está galgar coisas maiores sem você se preparar. Aí nós vamos voltar para a profecia de Ifá, onde Ifá diz: prepara o Ori, né? Alimente o Ori. Alimentar como? Com conhecimento. Vamos estudar, vamos fazer curso, vamos nos preparar para as coisas que vindouras, para que vem aí nesse ano, né? A falta de experiência pode levar as pessoas a perder coisas, perder oportunidade. A desobediência pode levar as pessoas a perderem oportunidade, né? Então, isso é um detalhe que eu acho muito importante em liderança, sabe? É você se empenhar naquilo que você quer. É você se dedicar àquilo que você quer. Se você quer isso, então eu vou estudar para eu conseguir aquilo ali. Se você já estudou, então vai lá e pega, né? Mas agora a gente não pode devagar, ficar devagando, eu quero ser o fulano sem você estar preparado para aquilo ali. Isso não existe, você não vai conseguir em lugar nenhum, nem no Brasil e nem no mundo, em nenhum lugar do mundo, né? Você vai viver aquela situação ali. Então, se a gente quer melhorar, a gente tem que buscar a estrutura para a gente melhorar. A estrutura mental para isso, né? A estrutura de conhecimento, adquirir conhecimento para isso. Entrando em outra situação dele, apenas, já os Babalós falaram bastante coisa, eu estou colocando a minha visão sobre isso. Esse é um ano que eu acho que, se a gente for resumir uma palavra, eu concordo com vários Babalós que falaram isso, a palavra é respeito. É um ano onde nós temos que voltar a nos respeitar. Passamos por um período onde a ofensa, a diferença, isso tudo era tratado de forma inapropriada, de forma, vamos dizer, até mesmo produzindo conflito entre as pessoas por causa de suas diferenças. Nós não vamos encontrar ninguém igual a ninguém. Ninguém é igual a ninguém. Isso Ifá ensina a gente que não existe Ori igual ao Ori do outro. E a ciência explica a gente que não existe um DNA igual ao outro. Então, já temos, tanto na religião como na ciência, a explicação de que não existe ninguém igual a ninguém. E nós temos que aprender a respeitar a diferença dos outros, né? Temos que aprender a entender, né, que uma pessoa pode ter uma opinião contrária à sua e está tudo bem, né? Isso não quer dizer que você seja inimigo dessa pessoa só porque ela tem uma opinião contrária. Ou porque essa pessoa seja uma pessoa desobediente, ou porque essa pessoa seja enfim,
nós estamos procurando muito julgar as pessoas ao invés de entender as pessoas, né? Nós, como sacerdotes, nós não podemos julgar. Esse é um erro. O sacerdote que julgar, ele está errado. O sacerdote tem que entender e explicar da melhor forma o que diz e fala, e não o que ele acha, não o que ele, em seu conceito lá, sobre a vida, ele acha que já temos que falar de acordo com o que ele se faz. Temos que ser imparciais. Uma coisa que eu queria deixar bem claro, que me lembrei agora, é que eu queria deixar bem claro para as pessoas que estão acompanhando e as pessoas que vão ver depois essa live que vai ficar gravada, que nós não temos partido político, tá? Nós não fazemos parte de nenhum partido político, nós somos apartidários. As nossas opiniões são baseadas em revelações que são feitas por IFA. Não existe nenhuma questão ligada à política, né? E nem pode haver. Senão nós vamos estar interferindo em uma mensagem sagrada que vem de lá do mar e pode ser deturpada pelo sacerdote. Então nós temos que tomar muito cuidado na hora de analisar as coisas para o país, né? Para a gente não entrar em uma cilada de informações tendenciosas, né? O que nós falamos sempre é para que o país possa caminhar bem. Quando falamos sobre o país, quando falamos sobre o país, buscamos sempre o equilíbrio melhor para o país, independente de onde vem, de quem seja o presidente, o governador, o prefeito, enfim. A informação vai para eles também, né? Para que eles saibam conduzir as coisas da melhor forma. E se acreditarem em Fá, e se quiserem guiar-se por Ifá, também aí estão as informações. Isso é uma coisa que acontece em Cuba, acontecia muito isso, né? Na época de Fidel Castro. Fidel se baseava muito por Ifá para seguir com o governo dele, lá em Cuba. E isso aqui no Brasil ainda não é uma coisa nesse nível, mas acredito que em vários outros lugares também exista essa confiança, onde pode atingir essa esfera governamental, a título de não se ligar ao partido, não se ligar ao governo, mas de orientá-lo, para que siga da melhor forma. Então, quando falamos de a manada se dispersa, na verdade é um caminho de desobediência. Isso é uma coisa que eu observei que alguns falaram, outros esqueceram. Na verdade é um caminho de desobediência. O urso não quis fazer o ebó, ele tinha que fazer. E Xangô precisava curar sua doença de pele, que ele tinha vitiligo, né? E ele curava com o quê? Com couro, com pele de urso. Então o Oromilá avisou aquela manada de urso: vocês vão para lá, antes vocês têm que fazer determinada cerimônia para que possam ir para lá. Só que o urso achou que não tinha que fazer, não precisava. Esse é um caminho de desobediência. Pegaram, mataram ele porque precisava de uma pele de urso, pastor. Então, esse é em primeiro passo, né, dentro dessa história, existe uma desobediência. Quando a gente vai falar de dispersão de manada, quando a gente fala que as pessoas vai haver uma desunião, essa desunião, com certeza, vai ser provocada por alguma desobediência. Isso que diz hereteança. Porque uns vão concordar, outros não vão concordar. Só que a palavra maior, para que se evite os problemas, é a palavra de Ifá. E foi Ifá que determinou.
façam isso para que possam seguir. E o urso achou que não deveria fazer, e assim foi sacrificado. Daí a coisa desandou. Então, quando a gente fala de juntar a manada, juntar as pessoas, nós temos que ter como base disso, né? A gente está falando da parte religiosa, a gente está falando da parte religiosa, nós temos que ter como base Orumilá, os orixás, para que não haja desobediência. Se houver desobediência, vai haver separação. Desobediência ao sagrado. Não é desobediência a uma pessoa. Né? Não é desobediência ao padrinho, não é desobediência ao fulano, ciclano. É desobediência ao sagrado. E fala disso que esse ano é melhor andar junto do que andar separado. Né? É melhor fazer as coisas junto do que fazer separado. Então, quem achar que deve andar separado, achei, mas terá que aguentar as consequências do que diz ser pensa, do que diz faz, né? Pode ser que esteja o couro e sirva de remédio para curar doenças de alguém e ser explorado por aquilo ali. Vamos entender assim, né? Tirar o couro no sentido de virar escravo de uma determinada situação, né? Para funcionar para um determinado grupo. E isso não deixa de ser uma desobediência e uma dispersão da manada. Então, como ele disse, sigam juntos, porque a manada pode se dispersar. Ok? Todos somos babalaus, orientamos nossos afiliados, né? Vamos municiar eles de informações para que, através dessas informações que a IFA passou, eles possam seguir esse caminho. Agora, eu falei, ela é Seori. Ela é Seori. Existe um senhor que se chama Oiru, que fala a vontades e os desejos. E que, repetindo, né? E que ele sabota os nossos conhecimentos e nossa inteligência. Então, se a pessoa acha que não deve seguir, é um livre-arbítrio, é um direito que tem. E nós não temos que ficar chateados com isso. Porque isso é uma coisa prevista. E está prevendo, né? Está prevendo esse tipo de comportamento vamos dizer, das pessoas, dos seguidores com seus sacerdotes, vamos dizer assim. Seja nossa religião e seja outra religião, né? Acredito que isso também possa ocorrer em outras religiões também. A desobediência pode custar a vida, não está nesse Odu, mas foi o que aconteceu. Então pode custar a vida, não no sentido de morrer, mas pode custar a vida em a pessoa se tornar escrava para o resto da vida, ou se transformar em um inútil para o resto da vida, e isso é uma coisa muito séria, né? Eu acho que Ifá está trazendo para a gente um Odu onde ele quer, de verdade, que esse ano a gente pare para pensar. Tá? Porque uma coisa é assim, uma profecia, Irele é o Batalá. Então o Batalá vai trazer para a gente o bom caminho.
Opa, então vamos rezar por Batamã. Né? Xangô, trazer Xangô. Então Xangô vai trazer para a gente o bom caminho. Não, dessa vez ele veio falando Leceu. Ele está falando assim, tu vai buscar teu próprio caminho e você vai ter que identificar qual é o melhor caminho. E ó, para você, porque você não está ligando para mim, porque esse é um infá de incredulidade com o santo, infá de incrédulo, infá de pessoas que não acreditam, né, na espiritualidade, não acreditam no sagrado. Eles são pessoas que estão mais preocupadas com o materialismo do que com o seu equilíbrio espiritual, né? Então, e está alertando exatamente para que as pessoas não caiam nessa situação, não percam a sua fé. Aí, o Mundadinho falando sobre fé, claro, aumentar a fé das pessoas, aumentar a fé. Se aumenta a fé adquirindo conhecimento. Vamos aprender, vamos aprender sobre a religião. Vamos perguntar ao padrinho, porque vamos perguntar ao padre, vamos perguntar ao pastor, né? Isso com todo respeito às outras religiões, porque eu acredito que todas as religiões são boas, né? E faz plural, né? Todas as religiões levam a Deus, levam ao sagrado, levam a um equilíbrio, basta você ser um bom religioso. Achei. O problema não está na religião. Não existe religião ruim, existe maus religiosos. Então, as pessoas que são conflituadas em entender a parte do sagrado. E isso leva com que as pessoas mudem de religião de hora para hora. Assim, hoje eu estou aqui, como eu posso estar lá, como eu posso estar na igreja, como eu posso estar... As pessoas podem estar em qualquer lugar, isso não vai incomodar ninguém, né? Isso não vai incomodar a mim, não vai incomodar você. Agora, quem vai ficar incomodado vai ser ela própria, porque ela não vai se satisfazer com lugar nenhum, né? Na verdade, o problema não está nas religiões, o problema está na própria pessoa, em sua conduta dentro daquilo que ela se propõe e dentro daquilo que ela acredita. Então, fica difícil de você ajudar determinadas pessoas que não querem ser ajudadas. Isso é fato, né? É fato. A gente, mudando um pouquinho agora a visão desse signo para a questão de nosso país, quando as pessoas falam de felicidade curta ou de infelicidade, eu observei, né, a live dos outros adultos, dos outros irmãos. Concordo em gênero, número e grau, como que disse o Gundaroso Monteiro, entendeu? A expectativa que você coloca em cima de uma situação pode levar você a uma alegria ou uma frustração. Achei. Se não preencher toda a tua perspectiva, tudo que você pensou, da expectativa que você tinha ali, leva você a se decepcionar. Mas o problema não foi do fulano que não encheu o teu copo de água. O problema foi que tu já achava que ele tinha que ter enchido já há muito tempo. E ele não encheu. Então é a forma como você vai enxergar isso, né? O que você está esperando daquilo ali, o que as pessoas estão esperando do país, dos governantes, né? De que isso não corresponda à expectativa das pessoas. Isso não quer dizer que a pessoa faça uma coisa boa ou uma coisa ruim. Pode ser que faça uma coisa boa e não atinja aquilo, a expectativa das pessoas. Assim como pode ser que talvez faça uma coisa ruim, vai ser condenado, né? Então, mas se fizer uma coisa boa e não atingir a expectativa, também não serve, né? Como disse Irene Filler,
A felicidade não existe de verdade. A E sim, momento felicidade de feliz. verdade não existe. Ela pode existir para mim e não existir para você. Pode ser o mesmo momento, a mesma situação. E para mim, eu tenho a felicidade naquele momento, não, você não. Né? Então, na verdade, isso é constituído de momentos de felicidade. A vida é constituída de momentos de felicidade. Então, você não pode reprovar a vida e as famílias e as pessoas por uma situação que O ocorreu. país, Isso né? por um país, por um governante. Se você condenar todo um processo, né? Isso, querendo ou não, isso foi o que aconteceu lá em Ilha da Filha. Então, estamos puxando aí o caminho da felicidade, né? Onde se provou que a felicidade não existia. Aquele povo vivia feliz, tranquilo, né? Até que chegou aquele cara que montava em cima do touro com uma capa vermelha e desequilibrou tudo. Então, isso aproveitando o gancho aí da felicidade para que a gente possa entender por que a gente fala que a felicidade não existe. As pessoas também não conhecem Jesus e a felicidade não existe dessa forma, como uma unidade, uma coisa enorme, onde você vai ser feliz para sempre. Isso não existe. Isso é uma, isso é uma ilusão, isso é uma coisa que não se concretiza. Nós temos momentos de felicidade, eu tenho que aproveitar os momentos de felicidade para que a gente seja feliz durante a vida. Agora, as adversidades, os problemas, isso aparece em todo lugar, no mundo inteiro, para todo mundo. Não é porque nós somos bawalaus, nós somos de fato, que nós não vamos ter problema, não, isso vai passar, todo mundo tem a sua conta, e vai chegar no final do mês, e vai olhar para ela vai olhar para você, e você, pô, de novo, todo mês você aqui, e irmão, você tem que enfrentar ela, entendeu? É, esse é um detalhe que eu acho que antes da gente. E também que esse detalhe entra também naquela coisa que eu falei sobre o julgamento. Nós estamos mais julgando as pessoas, né, do que entendendo as pessoas. Ninguém quer entender mais nada. Todo mundo quer julgar. Se você falou ao contrário de mim, você está errado, você não serve, porque tu é não sei que coisa, etc. Não, ninguém quer saber o que foi que tu passou, ninguém quer saber o que tu vive, ninguém quer saber se você tem algum problema, né? Quer saber de que você discordou, se você discordou, tá bom. Então, é um momento que a gente está vivendo agora, se a gente for parar para fazer uma análise mais profunda ainda, nós estamos começando, nós estamos engatinhando, esse governo vai começar agora, né? Estamos começando aí esse ano. Então, é normal que a criança, quando começa a cair, ela começa a andar, ela cai ali na frente, mas ela vai andar. É normal quando ela começa a falar as coisas que a palavra não fique exatamente, depois ela vai aprender. Então, vamos voltar de novo à profecia de Fá, é o conhecimento, é o adquirir conhecimento para poder suportar todas essas coisas. Uma coisa que eu queria deixar uma alerta, né? Talvez a nível de governo mesmo. Esse é um Modu que fala de envenenamento de frutas. Tá? Nós temos que ter um certo cuidado, não é para consumir a fruta. Tem que deixar claro, a gente não está botando um alarme aqui para ninguém comprar fruta e nem comer fruta, não é isso. Nós temos que alertar as pessoas que lidam com esse tipo de produto, né, que pode ocorrer algum problema ou uso de produtos que eles usam normalmente, ou uso exagerado, ou uma intoxicação, ou uma contaminação, melhor dizendo, uma contaminação desse produto, das frutas, né? Ou até mesmo uma sabotagem. Né? Isso tudo está incluído, porque envenenamento
subentende alguma coisa negativa, né? Para que você não coma. Então, a gente fica alerta e colocar alerta às pessoas que trabalham com isso, que trabalham com esse tipo de produto no país, produtores de fruta, para que tenham cuidado com isso. Então, uma coisa importante que pode levar a uma situação bem delicada de saúde, né, no país inteiro. Eu acho que é um ano onde nós devemos. Aí nasceu a grandeza de Xangô, né? Isso já falaram bastante, muito, 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 muito. E realmente aí foi quando o Olof teve que se render ao poder de Xangô, ao conhecimento de Xangô. Então, nasce aí assim, o poder de Xangô bem grande. Então, isso traz para a gente uma, uma, uma energia de justiça, seja uma justiça social, né? Que nós precisamos tanto, sim, pelo menos para que a gente não tenha uma melhoria das situações, né? Das pessoas que passam dificuldades de alimentação, etc. Isso é muito grave. Então, uma justiça social, vejo o Xangô trazendo isso aí. O Xangô trazendo também uma, uma firmeza nas coisas espirituais que nós vamos fazer. O Xangô é aquele que traz a força para toda a cerimônia que nós vamos fazer. Seja ela, falando aí no caso nosso, seja ela um Ifá, seja ela um Panado, seja ela, enfim, não adianta falar todas as cerimônias aqui, mas aonde Xangô participa e Xangô está aí para que isso se realize, se concretize. Isso é como se ele desse o aval para que isso acontecesse e tivesse o carimbo aí de Xangô na cerimônia. Então eu vejo isso com muito bons olhos relacionado à parte de axé, a parte de movimentação de axé que a gente faz como sacerdote, né? No mais, eu acho que daqui para frente, daqui para diante, né? Qualquer coisa que a gente vai falar, a gente vai voltar sempre no mesmo tempo. Tio Eu acho Marquinhos, que, eu acho que Ifá, perdão, eu acho que Ifá, ele, ele veio de, ele veio numa conversa, né, com a gente já de outros anos. Só que eu acho que ele cansou um pouco de falar, olha, vai lá e reza para o tal orixá, esse orixá. Dessa vez ele resolveu conferir o que é que as pessoas vão fazer. Porque quando eu falo assim, reza para quem? Ah, eu vou rezar para Xangô, mas olha só, não adianta rezar para Xangô com essa cabeça assim, tá não. Não, mas eu vou rezar para Oxalá também, não adianta, porque com essa cabeça não adianta. Então ele jogou nas nossas mãos a responsabilidade do nosso sucesso ou insucesso, né? Nas nossas mãos, que eu digo, de todo mundo. Assim como você fizer, assim é o que vai acontecer. Se você pensa em fazer coisas erradas, você vai ter o que você merece ali depois. Então, eu estou vendo que é um Odu, claro, que fala para o país todo, mas ele, querendo ou não, ele puxa para a parte individual das pessoas. Ele puxa em que cada um tem que
fazer a sua parte. Aquela coisa de que se cada um fizer a sua parte, né, a gente consegue uma coisa maior lá na frente. Eu vejo muito isso em Detença, porque também fala da separação familiar. Então, você vê, tudo fala sobre unificação, fala sobre entendimento, sobre compreensão, e não criticar e julgar. Está falando sempre em entender as situações. Então, eu acho que vai ser o melhor caminho para poder. É o ano que a gente tem para a gente voltar a viver como pessoas que vivem no mesmo país, apesar dessa polarização toda, pessoas que vivem no mesmo país e pensam em um prol de uma mesma coisa, de um objetivo comum, né? Para que o nosso país e as pessoas que vivem no nosso país, nós e todos, possam também viver da mesma forma. É uma visão que eu tenho. Mas sim, pode falar. Eu ia falar sobre deu mais ou menos o gancho que eu ia falar na visão do senhor, quando entra nesse ano, né, quando deve a babá, que pague, ele entra em vários temas, né? Você falou muito de obrigação. Eu acredito que esse seja um ano de muita busca religiosa, né? Para que você possa ali se encontrar, para que você possa, porque já está dizendo aí, sem Deus no coração, você vai trilhar um caminho de escuridão, né? Você não vai encontrar uma luz. Então, é primordial que tenha esse Deus no coração. O que você vai buscar para se religar a Ele, cada um seu. Nós temos IFA que nos ajuda nisso. Então, é um ano que creio que seja de busca religiosa. Mas, ao mesmo tempo, você não vai ter um bom caminho se você não buscar o estudo, se você não buscar o evoluir, se você não buscar toda essa coisa. Então, de uma certa maneira, você deve a você mesmo, então você precisa pagar aquilo para que você possa colher frutos disso. Não era mais ou menos isso que você estava falando? Sim, sim, claro. É claro, porque o que é a busca do conhecimento? Ouro, Se não a alimentação de Ori. É porque quando ouro. a gente fala a expressão alimentação de Ori, ela não traz, pode não trazer para as pessoas imediatamente uma imagem de adquirir conhecimento, sabe? Ouro. É, isso pode trazer para as pessoas uma imagem de alimentação de Ori, é de Ori, é de, Se sabe? delimita a cabeça só. Deu um bolinho na minha cabeça, está tudo bem. Não É, está tudo bem. não é. Ori é mais do que isso. Não adianta você tá marcado lá um sacrifício, tal, uma cerimônia. Você vai fazer a cerimônia o ano todo e você vai errar. Porque se você não entendeu, né, que o processo não é só você sacrificar o animal que seja, ou a cerimônia que seja para ser feita, e fazer a cerimônia para Ori, mas a sua cabeça, em termos de pensamentos, em termos de equilíbrio de vontades e desejos, não deixando que isso supere o conhecimento que você tem. Muitas vezes você deixar isso, a tua vontade passar por cima da coisa que você sabe que não tem que fazer, mas você acaba fazendo. Isso já é o Ori errando, seguindo um caminho errado. Esse é um assunto que leva muito tempo, mas a gente pode fazer Ouro. um pequeno resumo aqui. Orixá, pessoa que é feita de orixá, quem leva ela para lá e para cá, não é o orixá da pessoa, é Ori. Ouro. Tá? Você é filho de Xangô. Xangô não está dentro da tua caixa craniana. Quem está dentro da tua caixa craniana é Ori. Na sua cabeça, o que foi feito, uma grande cerimônia para que Ori aceite que a energia de Xangô, que a energia que Xangô vai emanar, jogar para você, né? Então Ori vai se equilibrar com isso e vai levar você para um caminho correto. Mas quem é que sabia que era Xangô?
Orumilá, porque Orumilá foi testemunho. Ele é Eriquim. Ele foi testemunho da escolha do seu Ori. Ele sabe qual é o seu Ipim, né? Ori. Ele é Eriquim. Ele conhece, né? Sim. Né? Ele foi testemunha da criação. Então ele sabe qual o Ori que tu escolheu. Se ele sabe o Ori que você escolheu, ele sabe qual é o maior orixá que encaixa com o teu Ori. Para que você caminhe bem. E ele sabe qual é o duto que tu tem que viver, porque ele sabe qual é o teu Ori. É uma coisa, assim, quase que matemática, vamos dizer. Né? É lógica. É lógica. Então, com certeza, adquirir conhecimentos religiosos, claro que faz parte disso. Com certeza. Porque quanto mais conhecimento religioso você adquire, mais fé você tem. Porque você entende o que você está fazendo. A pior coisa que tem para a pessoa é ela fazer parte de uma religião e ela não entender a religião que ela está professando. Isso acontece muito, né? São os fanáticos, né? São as pessoas, né? Isso falando em todos os sentidos. São os fanáticos, são as pessoas que estão preocupadas com a roupa, com isso, com o colar, com a vaidade, os vaidosos da religião que existem na nossa e em todas. São os que estão e não os que são, né? São os que estão religiosos e não os que são religiosos, né? Exatamente. Exatamente. Então, são pessoas que, para essas pessoas, falta conhecimento. Muitos você vai conseguir chegar e talvez modificar aquela forma dele de pensar. Outros não. Outros vão seguir por outro caminho. Aí o urso aí está dizendo, o ursinho foi. Elocito foi. Entendeu? E os outros fizeram o quê? Vamos para cá. Ele quer ir para lá, nós vamos para cá. Entendeu? E, então, esse ano está falando de coisas que vão acontecer e que a gente tem que... não é ser frio, nem egoísta, não é isso. É a gente se preocupar com o que nós estamos fazendo, né, para que isso surta efeito no outro. O que você faz, o que você pensa, reflete nas pessoas que estão à sua volta. E as pessoas observam. E você muda o teu ambiente se você mudar. Poder de atração, né? Conforme a sua mudança, você muda quem está à sua volta. Isso é automático. Se você começa a se comportar de uma outra forma e falar de outra forma sobre determinado assunto, seja ele religioso, vamos botar religioso, que é o que aqui. Então, se você começa a colocar de uma outra forma aquilo ali, de uma forma mais clara, e você teve a partir de uma coisa que você leu ou que a gente estudou junto, chegamos a uma conclusão de tal coisa, então diante daquilo ali você tem um outro comportamento. Você muda o comportamento das pessoas que estão em volta. A sua forma de enxergar aquilo ali mudou, então as pessoas automaticamente mudam também. Quem não mudar, não é para ficar com você. Que siga por lá, porque é o desobediente, é o ursinho desobediente da história. Aí, entendeu? Teve um outro gancho, só uma coisa que eu acho que era válido pontuar, ainda mais que a nível de Brasil, né? Quando o senhor falou muito da cerimônia da letra do ano, né, a cerimônia que marcou para Ori, né, claro, essa grandeza toda que o senhor esmiuçou ainda mais, porque não adianta só o Ogori, né, o Ebó Ori a ser feito à cabeça, ao cerimonial isso é muito mais extenso, é muito mais amplo, para que as cabeças abram com um bom caminho e não se fecham a um caminho negativo.
Isso aí, Dara. Mas o senhor pontuou uma coisa que é preocupante nesse iodo, e eu não vi ninguém falar disso, a não ser o senhor lá que estava lá dentro, que é a questão da preocupação com as mães, né? Que isso pode trazer uma negatividade para você. Não que, claro, a gente diz que você não deve fazer nada a você primeiro, que não você faça a sua mãe. Você dê prioridade à sua mãe. Claro que não é que você deixou de fazer uma cerimônia para você, que a sua mãe vai morrer no decorrer de um ano, mas esse ano em si, já que fala a nível país, o Orumila pede para dar uma atenção maior às mães. Tem hora que você deixar um pouco de olhar para você, e como o Orumila falou no passado, para que nós nos tornássemos filhos melhores, nesse ano ele pede para que você dê uma atenção para a tua mãe. Eu lembro que foi só o senhor falando disso, isso me abriu uma curiosidade. Eu falei, quando chegar a última aqui, eu vou entrar nesse gancho para o senhor exemplificar mais um pouquinho para a gente. Sim, perfeito, porque uma das primeiras coisas que a gente lembra quando quando esse Odus aparece, é revelado, a gente lembra, opa, aqui você tem que rogar a uri da mãe, se é no caso de uma pessoa. Você está fazendo um jogo para uma pessoa, adivinhando para uma pessoa, tem que rogar a cabeça da mãe, né? Daí, mas se a mãe ela é já falecida, então se faz cerimônias para o espírito da mãe. Então isso aí está bem claro. Está bem claro. A necessidade, né, das pessoas de receber a atenção, ou a orientação, a bênção de sua mãe, ou vamos aí a gente aprofundando mais dos pais, né? Porque se esse Odu fala que a família se desmancha, né? Fala que a família se desmancha e pode haver uma separação familiar, pode ser por motivo religioso, pode ser. Isso com certeza vai entrar num aspecto de atenção à família. Realmente eu não entrei por aí. A atenção à família. Atenção à família no sentido de observar as orientações da mãe, quando essa mãe é viva, quando essa mãe está aí, dependendo da idade da pessoa, da convivência, de receber o axé da mãe. Receber o axé da mãe. Isso em herança, uma coisa importante que você tenha, que você receba o axé da sua mãe. Seja ela viva ou já falecida. Né? Ela já é falecida, existe uma cerimônia específica que se faz para a mãe quando já é falecida, para que a mãe possa abençoar o filho. E se a mãe é viva, se roga a cabeça dela para quê? Para que ela tenha a cabeça iluminada, colorida, para poder trazer esse benefício ao filho. Eu acho que isso está muito ligado à parte familiar. Está muito ligado à questão familiar, que inclusive até alguns babalós falaram sobre isso, sobre essa... A família brasileira em si, essa busca Aliás, Ifá já vem falando sobre esse tema há algum tempo. Né? Se eu não me engano, ano passado ou ano retrasado, ele vem falando sobre essa questão que deveríamos ensinar aos nossos filhos, né? Sobre religião. Então, eu acho que assim, Ifá é igual a vida. Né? Isso eu aprendi. Essa frase que ele me ensinou foi meu padrinho, e depois eu pude aprender, observar isso no dia a dia. O que a gente vê hoje na sociedade, a gente vê um afastamento muito grande das pessoas, isso eu já falei. Mas esse afastamento, ele também, ele
começa dentro de casa. Ele começa dentro de casa, né? A conversa familiar, né? O sentar para conversar, a atenção aos filhos, os filhos na recíproca atenção aos pais, né? Obediência, né? Saber ouvir os conselhos dos familiares mais velhos, dos pais que estão aí. Isso é uma coisa que está entrando em desuso, a gente pode falar assim, infelizmente, né? Infelizmente, porque a gente, a cada dia que passa, a cada ano que passa, a gente percebe as famílias mais separadas. Mas isso é uma tendência por causa da independência das pessoas, por causa da geração digital, etc, etc. Tudo bem, mas vai chegar uma hora que a gente não vai suportar essa distância. Essa distância vai ser muito grande. Vai chegar uma hora que essa distância vai ficar muito grande. Nós já estamos pensando em metaverso. Então, daqui a pouco o cara vai ver a mãe dele só no virtual. Entendeu? Vai abraçar a mãe no virtual e ele vai achar que está tudo bem. Então, a tecnologia é ótima para trabalhar, para tudo, para se divertir, mas ela é uma faca de dois gumes no que diz respeito à separação das pessoas, ao isolamento das pessoas. Quer ver, as pessoas antes iam para uma fábrica para trabalhar. Agora, o que está acontecendo? Metade dessas pessoas que iam para a fábrica já trabalham em casa no seu notebook, que é o famoso home office ou working office, né? Então, você vê que aos poucos as pessoas estão se separando. E vai chegar uma hora em que vai haver tanta separação e que ninguém vai suportar, porque a gente não consegue viver sozinho. Isso já está mais do que provado, né? A gente não consegue viver sozinho no mundo. A gente precisa de companhias. E a velocidade que isso vai, eu acho que isso também preocupa no mundo espiritual, de certa forma, para que a gente sempre tenha o pensamento voltado também para essa questão. A questão familiar, a questão das outras pessoas, né, da sociedade, né? Porque senão a gente vai viver assim. Já hoje você fica em casa, você pede o seu almoço, você pode pedir o seu café da manhã, seu almoço pelo telefone, você vê a televisão, você vê filme, você está sozinho, você ouve música, você come, você compra roupa, você vai ao no supermercado, traz tudo para o seu... Enfim, as pessoas estão... Isso está se resumindo, né? E o contato com as pessoas também diminuindo. Veio a pandemia, separou as pessoas muito, né? E as pessoas puderam sentir na pele o que é viver separado das outras. E muitos ficaram até doentes por causa disso, né? Com problemas de depressão, problemas de ansiedade, enfim, por essa separação, pela falta daquela aglomeração de pessoas, que é uma coisa que faz parte do ser humano. Então, eu acho que Ifá está chamando a atenção para a gente aí, né, quando fala da mãe, né, não somente da bênção da mãe, mas também a gente rever os nossos conceitos com relação à parte familiar, né, e procurar, nesse ano, né, levar isso da melhor forma possível, né, para que haja equilíbrio,
harmonia. Enfim, nós precisamos repensar alguns conceitos, sabe? Nós precisamos parar para fazer uma reflexão sobre esse, esse período, né, que a gente vem vivendo e o que é que, na verdade, Ifá está querendo dizer vamos botar aqui uma frase meio muito popular, tipo, cada um que se vire, mais ou menos. Cada um que se vire quer dizer, se você fizer a tua coisa, tu tem. Se você não fizer, tu não tem. Não adianta. Então ele está, eu vejo isso como uma forma de incentivar você a pensar em você, eu pensar em mim, sem ser de uma forma egoísta, mas pensar nos nossos projetos, naquilo que a gente tem em mente para realizar e a gente colocar isso em prática, sabendo colocar isso em prática no sentido de empenho, né, de dedicação, para que isso não se vá de nossas mãos, as oportunidades não desapareçam e a gente acaba perdendo as oportunidades, todas elas, sejam de qualquer natureza. Eu acho que é um Odu que nesse ano ele vai provar muito, sabe? Vai colocar em prova muitas pessoas, né? Com relação ao que essas pessoas fazem de suas próprias vidas, sabe? E questionar a fé dessas pessoas. Eu acho que, resumindo... Já deixando claro que sozinho tu não vai. Não, sozinho tu não vai. Sem o princípio familiar, sem aquela coisa, tu não vai. É isso. Eu não falei sobre tudo, resumi um pouco aqui. Aproveitando, os babalós falaram bastante, muita coisa interessante, muita coisa boa que eles falaram aí. Os irmãos falaram muito bem, tocaram muito bem nos assuntos, ficou bem claro, né? Espero que as pessoas possam aproveitar esse conteúdo aí, né, da melhor forma, levar isso para a vida deles, colocar isso em prática e na forma que se interessarem mais, pessoas que não são iniciadas, se interessarem mais, procurar, né, os babalaus aí que falaram, estamos à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas que tenham ficado aí nesse trabalho preparado pelo senhor Robson Abreu, algum daqui até. Não, esse trabalho é só continuidade do que os seus mais velhos me ensinaram. Cara, é só continuidade. Bom, é isso. Marquinhos, obrigado. Obrigado um pouco aqui para colaborar. Não, isso é uma junção, já diz aí, são 256 signos e todos eles falam e chegam a um grande consenso, né? Alimentar tudo isso. Então, por isso, cada um vem e posiciona uma coisinha, posiciona um detalhe, chama atenção para um lado, chama atenção para o outro, e é importantíssimo. Por isso tem essa confraria de Fá, como carinhosamente nós denominamos, né? Porque é uma junção de cada um e aquilo ali, essa conversa em prol de um bem comum, a família brasileira, e é por isso que nos traz aqui, que é a preocupação do sagrado, da maneira como cada um está se conduzindo. E por isso a gente juntou isso aí e deixou esse trabalho para vocês. Claro. Beijo grande. Um abraço grande. Um abraço para todos aí. Tamo junto. Uruguai, vamos seguir. Senhoras e senhores, Marcos Vinícius Sacolhar,
E fala aí, Olobabal Batalá, Olu Moodo, o nosso grande Obá, sacerdotal do Brasil, Axé. como bem ele deixou, alguns sacerdotes aqui deixaram essa live para vocês. Existem milhões de sacerdotes por aqui, existem milhões de babalaôs. Tudo isso aqui serve uma grande base para você se reunir novamente a sua manada, procurar seu maior, procurar seus pais, procurar sua família, reiterar tudo isso. E aí é hora de juntar os caquinhos e remontar a família brasileira, que é o que Fá mais quer, para que todos tenhamos um caminho melhor nesse país. Axé. Uruguai e Bosquechinho. Axéu. Beijão, tio Marquinho. E Beijão para todos aí. Uma ótima noite e um bom ano. Axéu. Beijo, beijo, beijo. Muito axé, meu velho. Axé, axé.